Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, ainda o WhatsApp 974012235, telefone à sua disposição 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati. Prazer tê-lo aqui, doutor Cláudio. Prazer é meu voltar a essa casa, onde eu me sinto muito bem, muito à vontade, José Roberto. O senhor é titular da Sociedade Brasileira, me ajuda? De Cirurgia Plástica. Cirurgia Plástica e também fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Perfeitamente, amigo. Não tem um cirurgia aqui nesse... Não, é laser em medicina e cirurgia, porque ela reúne tanto profissionais da área médica que fazem o aspecto clínico do tratamento a laser, quanto profissionais que fazem tratamentos cirúrgicos com laser. O laser não fica restrito à cirurgia, é isso? Não, não fica restrito à cirurgia. Dependendo da máquina e dependendo da especialidade do profissional, ele pode tanto fazer tratamentos ambulatoriais no próprio consultório, como cirurgias de grande porte, como nós fazemos. Também o professor de Educação Física, Luciano Dias. Professor, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Professor de Educação Física. Isso, eu sou professor também no curso de pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP e idealizador da nova modalidade, aí, o Strong Fit, que é um treinamento bem diversificado aí. Que é Strong Fit, Isso, Strongman? Exatamente. O Strong Fit nada mais é que a junção do Strongman, que é um esporte de alto nível, de alto rendimento, com o treinamento físico funcional e a musculação propriamente dita. Com isso, nós fizemos a junção dessas três modalidades, onde levamos a possibilidade de pessoas que não são atletas, inclusive idosos e crianças, a praticarem essa modalidade no intuito de tanto na reabilitação como na promoção de saúde. Strongman é aquele esporte de levantar pneu, puxar caminhão, é isso? Isso, perfeitamente. Aí a gente fala do esporte de alto nível, né, onde são considerados os atletas mais fortes, os homens mais fortes do mundo, que, como você disse, tem diversas provas, desde levantar bolas de concreto, que se chama Atlas Stones, tração de caminhão, tombamento de carro. Isso é o lado extremo da coisa. Quanto pesa uma bola daquelas? Olha, em campeonatos oficiais vai de 100 a 220 quilos cada bola. E o grande diferencial desta prova é que, pelo fato de ser uma bola, né, você não tem uma pegada anatômica. Então isso praticamente triplica o peso da forma da dificuldade. Então vai mais da habilidade... Isso, é muito interessante isso que você falou, que a técnica é primordial para que se evite lesões. E isso nós trabalhamos muito a fundo no Strong Fit, fazer com que o aluno e o praticante aprenda a usar essa técnica para que ele saiba usar e empregar a força no momento certo, para que se evite muito o número de lesões. Pode ficar tranquilo que não terei lesões por isso. Tá? Opa, que bom. Fisioterapeuta Pamela Bulgarelli. Prazer tê-la aqui, Pamela. Prazer todo meu. Boa tarde a todos. O que é Inovar Saúde? Inovar Saúde é a empresa que eu e minha sócia Djamani Karan criamos há 3 anos e meio, com o intuito de levar um atendimento personalizado até a casa dos pacientes. Então, nosso atendimento é focado de uma maneira mais holística. A gente olha o paciente como um todo, né, em diversos segmentos de atuação que a gente faz, mas o paciente ele é visto como um todo, desde o cuidado dele dentro da própria casa, como do trabalho e como do tratamento propriamente dito. Também conosco o advogado Dr. Bernardo Campos Carvalho. Dr. Bernardo, prazer tê-lo aqui. Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui e nos valermos da oportunidade que você nos oferece em poder falar um pouco sobre aquilo que consideramos o mal do século, que são as drogas. O senhor, como advogado, está lançando o livro Drogas, o Início do Fim? Sim, é isso? Isso é a continuidade de um trabalho que ocorre há mais de 30 anos. Eu sou advogado há 36 anos, criminalista, sempre fui da área do júri, mas sempre, paralelamente, eu tive envolvimento com drogas, vendo clientes, famílias, as pessoas se destruírem por causa da droga. Explica melhor, eu tive envolvimento com drogas, o senhor me assusta. Como advogado. Sim, Fiz inúmeras palestras, certo, sobre as drogas, escrevi vários artigos. Eu lembro que em 86 eu escrevi, seria
quase o mesmo nome, naquele tempo não se chamava drogas, se chamava entorpecentes. Escrevi um artigo que eu fui surpreendido. Esse artigo foi publicado no Leste Europeu, que era as drogas, o entorpecente, o início do fim. O senhor, no seu livro, coloca 30 drogas mais conhecidas. Eu tinha visto aqui 30 drogas. Aí, mais conhecidas, quer dizer que tem mais do que 30 drogas. Olha, existe uma gama muito grande de modelos de droga hoje, de tipos de droga. Não só nesse livro eu abordo as 20 drogas publicadas pela Organização Mundial de Saúde, mas drogas novas que vêm ganhando espaço e cada dia, pela potencialidade, cada dia se tornam mais perigosas. Por exemplo, eu abordo desde a maconha da década de 70, que era aquele cigarrinho que a pessoa fazia, que era chamado como baseado, que naquele tempo a maconha ela tinha de THC, os efeitos alucinógenos, de 0,1 a 0,3%. Passamos pelo haxixe, que já foi um trauma, e hoje nós chegamos no skunk ou skunk, conforme as pessoas gostam de falar, que ela ultrapassa a casa dos 31%, 32%, 33%. Esses sais de banho, o que é isso? Essa, atualmente, eu acho que é a pior droga já inventada até hoje. Tá? Essa droga ela nasceu na União Soviética, é uma das drogas mais violentas que existe. Ela também é conhecida como a droga do zumbi, a droga do canibal, porque a pessoa usuária dessa droga, ela tem um efeito tão maléfico, ela adquire uma força 16 vezes a força maior de um homem. E é uma droga impossível de a pessoa conviver, ela acaba com a pessoa. Há vídeos, inclusive, de pessoas usando dessa droga, inclusive há no YouTube, de a pessoa atacar e comer carne humana. Mas, doutor Bernardo, tem um detalhe aqui, quando o senhor fala de maconha, essas drogas, né, de um período. Nessa época era, doutor Cláudio, talvez me auxilie melhor, a maconha era a droga assim, de consumo e... Da moda. Da moda e não ia além de um É o famoso Dexamil e um Perventin. Exatamente. Né? Não ia além de um Dexamil e um Perventin neste período que o senhor acabou de escrever. Na década de 70, era o famoso baseado. Sim, que muita gente usava o baseado, que era um cigarrinho feito manualmente com a maconha, só que o teor de THC, o efeito alucinógeno, era muito pequeno. E hoje o que é? Hoje a potencialização das drogas, inclusive da maconha, é uma coisa impressionante, é uma coisa devastadora. Inclusive, se o doutor me permite, a palavra assassino tem uma origem extremamente interessante. Aqueles tuaregues do deserto que invadiam aqueles oásis, matando, decapitando, estuprando, roubando, eles, antes de fazerem esses atos, fumavam a maconha, o haxixe, no narguilé. Então, eram chamados de haxixinos, já eram conhecidos como escandalosamente violentos, etc. E daí veio a palavra assassinos, que era nada mais, nada menos do que maconha. A maconha, ela é muito interessante, porque ela tem umas características que outras drogas não têm. Se você for analisar, por exemplo, a planta, a cannabis sativa, ela é a única planta que eu conheço, na literatura falam de outras, que possui sexo definido. Existe a maconha, existe o sexo masculino, existe o sexo feminino. O sexo masculino da maconha era muito usado pelos antigos, inclusive pelos povos primitivos, na confecção de cabos, cordas, velas, porque não arrebenta. É uma coisa impressionante. Você confecciona uma corda com um ramo masculino, com as folhas, ela não arrebenta. Então, os antigos usavam nas naus de guerra, os povos primitivos, mesmo antes os romanos, porque o efeito alucinógeno da maconha, do cannabis, só se dá no ramo feminino, que possui o THC e possui justamente os efeitos alucinógenos. Hoje, inclusive, o ramo masculino da maconha está sendo muito pesquisado pela medicina, pelos cientistas, porque eles estão descobrindo uma propriedade muito forte nos ataques epiléticos e em outros ataques do sistema nervoso, que estão conseguindo a cura, pelo menos. Esse livro tem alguma conclusão, doutor Bernardo? Olha, nós tocamos
de forma geral, em todas as drogas, desde da maconha primitiva, passando pela anfetamina, que eram as bolinhas de antigamente, que falavam, os estudantes tomavam bolinha, certo? É o que eu me referi com o Dr. Cláudio há instantes aqui, que eu acho que era a droga química que existia naquela oportunidade. O efeito era muito pequeno. Sim. O efeito era quase zero. Você usava aquelas bolinhas, você não tinha efeito alucinógeno. Na verdade, mais era usada a bolinha para estudantes não dormir, que se tomava com café, certo? Para não dormir. Mas você não encontrava Era um pura efeito anfetamina aquilo. Pura anfetamina anfetamina de baixo teor para ficar baixo acordado. teor. É. Hoje ainda é muito usado esse baixo teor naquilo que todo mundo conhece, principalmente os motoristas de caminhão, o arrebite, Exatamente. que eles tomam para não dormir. Exatamente. Só que a anfetamina, principalmente, ela foi tendo uma evolução muito grande, a anfetamina. Hoje a literatura já informa sobre a nova droga a supermaconha, que é uma droga sintética, de um efeito, diz a literatura, de mais de 50% de efeito Hoje alucinógeno. nos jornais, Zacopé e o doutor, há uma chamada de atenção pelas autoridades públicas sobre o uso indevido, exagerado da Ritalina em crianças, né, que tem, teoricamente, déficit de atenção. Teoricamente, eu digo porque tem muita criança que toma e não é necessário. E a Ritalina nada mais é do que um derivado da anfetamina. Exato. Né? E é extremamente prejudicial ao desenvolvimento cerebral o uso prolongado. Professor Luciano, quando o senhor ouve falar de drogas, professor de educação física, Sim. até onde vai o teu desespero com isso? Com relação a essas drogas, no caso que o doutor acabou de falar, infelizmente... Todas elas, desde um simples baseado, como ele se referiu, a todas elas. Acho que o professor de educação física se arranca os cabelos quando ouve isso. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado, que a gente começa a pisar em ovos, né? Quando a gente fala de um tema tão até assim, tem um paradigma muito grande que tem muitos médicos, ou até os próprios professores, que eu acho que o maior erro é quando eles falam que não quer falar sobre isso. Principalmente a gente nas academias, chegam muitos alunos falando até de outras drogas também, como os anabolizantes, enfim. E às vezes os professores simplesmente eles não querem falar. E eu acho que a pior droga que tem é a ignorância, né? O fato de você ser uma pessoa esclarecida e passar para ela o que acontece realmente fazendo uso de qualquer tipo de droga, que eu acho que é onde você vai ganhar o respeito do aluno, não só do aluno, do paciente, enfim. Então, a droga, outros tipos de drogas são remédios, né? Então, o que vai causar o efeito devastador é a dosagem. Então, tanto a água que você toma, se você tomar ela de forma exacerbada, sem um controle, ela pode te matar. Então, assim, agora, por outro lado, tem drogas que servem como tratamentos, né? E aí é que está o grande problema. As pessoas usarem esse tipo de droga tentando atingir desempenho, tentando melhorar uma performance, e aí é que está o problema, que é mais complicado. O senhor fez referência agora a anabolizantes. Isso. E nessas academias por aí proliferam a Infelizmente. divulgação sobre anabolizantes. Infelizmente, a falta de informação é grande. Você vê aí crianças, até adolescentes, né? Não crianças, mas adolescentes, fazendo uso de tais substâncias sem nem terem ideia do que estão fazendo com a própria saúde. E isso, creio eu, que entra nesse tema, né? Também, né, professor? É bem de próximo. Drogas, muito próximo, entendeu? Esteroides também. Exatamente. Por isso que eu chamei a participação do senhor, exatamente, porque são assuntos muito próximos, né? Sim, exatamente. As pessoas acham que vão na academia, ficam com esse corpo atlético que o senhor apresenta aí. Eles não levam em consideração que tem muitas variáveis por trás disso aí. O primeiro fator é uma genética, né? Se você vê meus pais e os meus avós, eles trabalhavam em lavouras. Então, a minha avó tem um antebraço que é quase do meu tamanho. Eu até tenho que respeitar ela o dobro, mesmo se ela não tivesse, eu já respeitaria. Mas eu tenho que respeitar mais ainda. A minha mãe, ela trabalha como cuidadora de idosos, então ela carrega eles no braço mesmo, entendeu? Então, toda uma genética tem por trás disso aí, anos de treinamento, um acompanhamento com médico e nutricionista também. E o grande problema, principalmente do adolescente, ele é muito imediatista, né?
né? Ele acha que vai ter esse resultado da noite para o dia. Todos nós somos. Exatamente, de uma certa forma. O adolescente mais ainda. Então, assim, nesse intuito de ser imediatista, ele quer um resultado muito rápido, sem se preocupar com os efeitos. Todos somos. Os pacientes que procuram o Dr. Cláudio quer sair do consultório dele já, né? sem uma mancha, sem uma cicatriz, sem nada. Não é assim? Igual o Clark Kent na cabine telefônica, né? Totalmente transformado. Exatamente. Aquele filme, Karate Kid, né? Eu sou praticante de karatê e assisti o filme várias vezes. É interessante porque o rapazinho ele apanha na escola e tal, né? E ele começa a querer praticar karatê. Ele descobre que o zelador do prédio onde ele morava era um professor de karatê, também na verdade de Kung Fu. E ele pede para começar a ter aulas. Então o professor foi na casa dele, percebeu que ele jogava o casaco no chão quando chegava e a mãe tinha que chamar a atenção. Então, vamos começar o treino? Vamos. Põe o casaco, tira o casaco e joga no chão. Pega, pendura. Põe o casaco, ele faz isso, o rapaz repete isso aí 1000 vezes. Até o rapaz fala, pô, não aguento mais fazer isso. Eu falei, então agora vamos começar a treinar, você já está começando a aprender. Ou seja, precisa muito treino para você adquirir uma condição, né? Exatamente, tem muitas variáveis aí por trás. É bem... Pamela, Outubro Rosa. Isso. Outubro Rosa, o significado dessa campanha Outubro Rosa, que é mundial, né? Exatamente para despertar a atenção para o problema do câncer de mama. Perfeito. Outubro Rosa ele começou, acho que ali na década de 90, nos anos 90, exatamente com esse intuito, né, de apresentar para o mundo a importância do tratamento, principalmente da prevenção, né, do cuidado que a mulher e o homem também têm que ter em relação ao câncer de mama. Então, a cada ano, diretrizes são criadas. Esse ano, a diretriz é realmente para a mamografia preventiva, tem um enfoque mais voltado ainda para a prevenção. Então, é uma campanha que ajuda milhares de mulheres. E onde se encaixa a fisioterapia? A fisioterapia, muita gente ainda não conhece, mas existe o ramo da fisioterapia oncológica, né? É uma área não tão nova, mas que cada dia se desenvolve mais. E a fisioterapia ela acaba, dentro principalmente do câncer de mama, ajudando os pacientes em todos os processos, né? Desde o diagnóstico ao acompanhamento do tratamento, seja um tratamento baseado na cirurgia, o doutor até pode falar melhor depois, ou um tratamento de hormônio, ou um tratamento da quimioterapia, e depois no pós-cirúrgico, caso seja necessário desse paciente realizar. Então, a gente vai atuar desde do processo de descoberta da doença, analisando esse paciente da parte física e até um pouco psicológica, porque isso vai afetar na questão postural, como ela vai reagir conforme esse tratamento for avançando. A gente vai cuidar, então, fazer a avaliação física, ver tudo o que pode acontecer com esse paciente posteriormente, alteração respiratória, postural, de força, de equilíbrio, tudo que está envolvido. E aí, quando tem a cirurgia efetivamente que aconteceu, a gente faz desde o primeiro pós-operatório imediato, orientando posturas, automassagem, tudo que vai vir depois dessa cirurgia. E aí, depois do tratamento mais tardio, a gente vai atuar nas orientações em casa, nas orientações de pele, nas orientações de força, em todos os exercícios, para promover que esse paciente retome a vida, né? A atividade de vida diária, a atividade profissional, que a gente sabe que vai ficar um pouco comprometido, até muito comprometida. Você fala em cirurgia, o Dr. Cláudio é uma etapa posterior a essa cirurgia. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Ela está falando de fisioterapia, pós-cirurgia, pós-mastectomia. Pré-cirurgia. Isso. No caso da mastectomia, como tratamento do câncer mesmo, a gente atua, e também no pós-operatório da reconstrução mamária ou da cirurgia plástica para reabilitar também essa paciente. No caso específico, Dr. Cláudio, essa é uma cirurgia que cada vez avança mais. Sem dúvida, sem dúvida. Até na reconstituição de mamilos, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Por sinal, se me permite dar uma lembrança aqui para as pessoas que nos estão assistindo, no sábado agora, no Tietê Plaza, haverá um ciclo de palestra, faz parte do Outubro Rosa, onde vários profissionais envolvidos com câncer de mama, tratamento, cirurgia, cura, estarão apresentando a partir das 11 até as 18 horas, nós inclusive estaremos lá, e essas palestras são para leigos, né? O público-alvo é o leigo. É só entrar no site do Quem Ama a Mama e inscrever-se. Agora, voltando ao que você perguntou, a cirurgia do câncer, em geral, qualquer tipo de câncer, é uma cirurgia que visa extirpar uma lesão.
Então, o pensamento primeiro é tirar a lesão. Tem dois termos aqui, mamoplastia oncológica e mamoplastia oncoplástica. Exatamente, exatamente. Em geral, há alguns cirurgiões no mundo, inclusive um italiano conhecido nosso, que preservam a areola e o mamilo. Porém, os estudos mostram que na areola e no mamilo poderá haver uma recidiva, isto é, poderá reaparecer o câncer. Então, a grande maioria resseca a areola e o mamilo. Então, a mulher fica sem areola e sem mamilo. Então, a reconstrução vai desde o uso de próteses até o uso de músculos próximos da mama, ou distantes, ou microcirurgia, ou enxertos de gordura que se faz hoje, para reconstruir o volume mamário. Depois você faz a simetrização com a mama contralateral, isto é, se ela é muito maior, se ela é muito caída, simetriza-se. E hoje em dia, o Zancopé e colegas aqui da mesa e telespectadores, a reconstrução do mamilo e da areola, que era uma coisa cirúrgica, necessitava tirar a pele de um lugar para pôr ali, tal, fazer um enxerto que podia pegar ou não pegar, hoje se faz simplesmente com tatuagem. Como é que é? Não consegui entender. Eu sou leigo, completamente leigo. Você tatua no lugar certo, então simetriza a outra mama. Coloca-se um novo local da areola e do mamilo contralateral. Mede-se aquele local direitinho, então o médico mede, faz o desenho ali e essa pessoa procura alguém que pigmente com seriedade, evidentemente. Inclusive, o senhor está falando de cirurgia em apenas uma das mamas. Apenas em uma das mamas, perfeitamente. Sim. E aí se refaz, através de tatuagem da pele, a areola e o mamilo. E o resultado é simplesmente espetacular. Primeira vez que ouço um cirurgião plástico falar de tatuagem. Pois é, tudo tem uma primeira vez na vida, não é? Não, é verdade. Não é? O senhor me surpreende cada vez mais. Essa é uma informação que eu... E vou te dizer, é a técnica preferida hoje pela maioria dos cirurgiões. Primeiro porque totalmente inócua para a mulher. Segundo, porque o resultado é extremamente melhor do que os nossos resultados com os enxertos, que ficavam mais claros do que o mamilo contralateral, depois eu tinha que pigmentar. Ora, pigmenta de uma vez. Aquele mamilo, aquela areola enxertados, será totalmente insensível. Então, pigmenta, fica bonito, a mulher sente-se bem. Por sinal, reconstruir a mama de uma mulher que teve câncer é um ponto absolutamente fundamental. Hoje se faz no mesmo tempo cirúrgico, resseca-se, extirpa-se o tumor e já se reconstrói a mama. Porque sabe-se que aquela autoestima, aquele estado psíquico, emocional da mulher auxiliará muito na cura do câncer. Doutor Bernardo, se surpreendeu também, doutor Bernardo? Bastante. É bastante emocionante para quem ouve, ver a evolução da medicina, ver a cada dia mais que nós estamos protegidos contra as doenças. É um caminhar muito bonito sobre a cura do câncer, que eu acho que a medicina, com todas as dificuldades, vai vencendo. É verdade, doutor. Eu acho e parabenizo todos os médicos. Outro dia, poucos dias atrás, foi o dia de aclamação do valor do médico. E eu queria se valer dessa oportunidade para cumprimentar não só o senhor, mas toda a sua classe, que são as classes médicas. Muito obrigado. É muito honroso e muito emocionante falar sobre isso. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado. Professor Luciano, vamos falar sobre o Strong. Certo. Strong Fit? Isso. Strongman, você está adaptando para isso. Tem muitos adeptos no Brasil? Isso, então. Na verdade, como eu disse no início... Você emprega a sua força em qual modalidade? Puxa, caminhão? Isso. Como atleta, né, nós temos algumas provas, como eu disse anteriormente, que tem diversas, mais de 30 provas. Qual? Eu sou atleta de Strongman. Né, de Strongman, que é a prova dos homens mais fortes do mundo. Isso é um campeonato de força bruta. Né, onde o atleta é o esporte mais completo que tem. Porque o atleta, primeiramente, ele tem que ser muito forte, né, porque senão ele não consegue nem sequer iniciar uma das provas. Além de forte, ele tem que ser muito resistente, tem que ter velocidade, agilidade. Velocidade, porque as provas tipo geralmente... de velocidade, porque uma prova clássica que eu vou te dar como exemplo, que depois eu vou até transferir isso para o dia a dia das pessoas. De educação física, você entendeu quando eu pergunto que tipo de velocidade. Sim. Velocidade que você diz, mas para os ouvintes seria... não é o
o Usain Bolt, não. Sim, não sim, é sim, aquela sim, sim. velocidade. A ideia é que a gente tenta ser igual a ele, mas claro, obviamente não vai conseguir, né? Até pelo peso corporal, enfim. Sim. Mas uma das provas que nós transferimos para o dia a dia das pessoas, até interessante falar, chama Farmer's Walk, que é a caminhada do fazendeiro, que ela consiste em você erguer em cada mão 2 objetos, um em cada mão, como se fosse uma maleta. Nos campeonatos chegam a pesar de 100 a 160 quilos cada maleta dessa. E você tem que levantar e percorrer um percurso de 20 a 25 metros. Então, por que eu falei que o atleta tem que ter todas as capacidades bem desenvolvidas? Primeiro, ele tem que ter força, porque totalizando dá 320 quilos, né, que ele tem que levantar. Se ele não tiver força, ele não vai nem tirar do chão. Depois disso, ele tem que ter uma resistência de força, porque ele tem que completar esse percurso. Aí tudo bem, ele é forte, teve essa resistência, só que aí o outro atleta foi mais rápido que ele. Então não adiantou, ele tem que ser rápido também. E, por outro lado, também, além disso, ele tem que ter uma resistência cardiovascular muito grande. Não basta ele ser só apenas forte, diferente do levantamento olímpico que a gente vê nas Olimpíadas, que é o levantamento de peso. Eles usam muito uma capacidade que chama força pura, que é a força que ele tem que impregnar ali no momento. O atleta de strongman tem provas que são provas combinadas, que chamam medley. Então ele tem 1 minuto e meio para, por exemplo, dar 5 tombos em um pneu de trator que pesa 500 quilos. Ele deu esses 5 tombos, ele tem que ir para a próxima prova, capotar um veículo, por exemplo. Saiu daquela prova... Que tipo de veículo tem que capotar? Olha, geralmente... Não é um Fusca, né? Aí é fácil. Não. Olha, eu já capotei Eclipse. Comecei com a Brasília, estou evoluindo, né? Comecei com a Brasília, fui para o Eclipse. Quem sabe um dia chego num carro, numa picape, alguma coisa assim, né? E depois disso aí, geralmente, às vezes ele tem que tracionar uma carreta, um caminhão por uma distância. Tudo isso em 1 minuto e meio. Então, não adianta ele ser só forte. Ele tem que ter essa resistência cardiovascular muito bem desenvolvida. E justamente por esse fato do strongman ser um dos esportes mais completos que tem, que ele tem que ter todas essas capacidades bem desenvolvidas, eu, juntamente com o meu sócio, Ricardo Mitsu, nós trouxemos para a realidade das pessoas que não são atletas. Porque, pelo fato dele ser completo dessa forma, a gente pode adaptar e trabalhar todas essas capacidades, como eu disse, de forma adaptada, claro, para as pessoas que não são atletas. Então, por exemplo, essa prova que eu citei como exemplo, que é o Farmer's Walk, uma pessoa forte, e força não tem relação direta com o tamanho, né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, eu vou ficar forte, eu vou ficar enorme. Não tem necessariamente relação uma coisa com a outra. Tem muita pessoa magrinha aí que é muito forte, né? E muita pessoa grande também que não é tão forte assim. Então, transferindo isso para a realidade do dia a dia, uma pessoa forte que faz o trabalho conosco lá do Strong Fit, ele, para carregar uma mala, por exemplo, no aeroporto, ou próprias sacolas em feira, ele vai fazer isso com muito mais facilidade, porque o indivíduo mais forte, sim, ele vai fazer os esforços da vida diária com menos esforço. Quantos adeptos nós temos no Brasil? Olha, como eu disse, eu, juntamente com meu sócio, nós somos os idealizadores dessa modalidade. Então, nós estamos há 6 meses. Concorre fora, além de você, outros? Não necessariamente. Da modalidade Strong Fit, nós lançamos aqui no Brasil. Sim, mas o primeiro. O Strongman, como esporte, no Brasil, nós temos aí mais de 500 atletas e o grande foco é fora do Brasil. Leste europeu, Estados Unidos, tem campeonatos importantíssimos aí. Inclusive, agora, eu estou me preparando para o campeonato mais difícil e mais importante que eu já competi até hoje. Vai ser dia 31 de outubro agora, com cargas que eu nunca... Onde? Vai ser na Expo Nutrition, no Expo Center Norte. É um evento... Aqui em São Paulo. É um evento de altíssimo nível, onde tem várias modalidades, desde o fisiculturismo, dança, enfim. É uma feira enorme e um dos grandes atrativos da feira é o Strongman, porque o diferencial é que, diferente de outras modalidades, o Strongman ele atrai a atenção não só dos adeptos, né, do esporte, mas... idoso, criança, porque, poxa, a pessoa vê um cara levantando um carro, uma bola de concreto, é algo meio surreal. Tudo bem, já a gente conversa mais com... Toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Como é que você está, Zé Copé? Tudo bom? Tudo bem, Dr. Letísio. Dr. Letísio, o verão está se aproximando e aí tem aqui plásticas para o verão. Eu estou querendo aqui entender plásticas. A gente procura o cirurgião plástico, o Dr. Roncati está aqui conosco. A gente procura o cirurgião plástico para estar melhor no verão, é isso? Bom, inicialmente, um beijão, Cláudio.
Saúde e paz, cara. É bom sempre estar com você. Outro para você, Nelson. Um beijão. Você está falando de um assunto sério aí, cara. Um assunto muito importante do Outubro Rosa, uma coisa que todos temos que conscientizar os colegas todos e orientar os pacientes para que elas se cuidem e que possam fazer um diagnóstico precoce, ter uma qualidade de vida boa, e nós, da cirurgia plástica, tentarmos fazer com que a paciente tenha uma qualidade de vida melhor depois de um diagnóstico desse, que é muito difícil para a paciente ouvir o diagnóstico. Sabendo que se a gente puder fazer alguma coisa interessante, a cirurgia plástica puder fazer alguma coisa boa para o paciente, isso é muito bom. Então o mastologista cuida e a gente tenta deixar o paciente mais apto para a vida cotidiana. Quanto à cirurgia de verão, São Copé, o Claudião pode falar muita propriedade para você aí também. É o seguinte, são basicamente as 3 cirurgias mais procuradas, não é bem cirurgia de verão, são cirurgias de exposição corporal. O que você tem? Abdominoplastia, lipoescultura e cirurgias de mama, colocação ou não de prótese. Então, basicamente, são essas que popularmente são consideradas cirurgias de verão. Então, é complicado, porque você veja, nós estamos praticamente indo para o final de outubro. A paciente teria, se ela fosse consultar hoje, ela teria que fazer exames e fazer uma avaliação cardiológica, vascular, laboratorial. Opera, tudo bem. Se ela estiver pensando, quero ir à praia em janeiro, é apta. Entende? No nosso serviço, nós pedimos para que a paciente fique pelo menos 2 meses sem tomar sol, dependendo do tipo de... Uma lipoescultura também, mas, por exemplo, uma lipoescultura ela dirige 3, 4 dias depois. Uma cirurgia de mama, 3 semanas a 1 mês sem dirigir. Abdominoplastia, 1 mês sem dirigir. Então, o que acontece? São cirurgias realmente de exposição corporal. Por exemplo, uma cirurgia de face, está na face. Você vai expor de qualquer jeito. Então, são cirurgias que são procuradas para a praia, visando litoral, visando piscina, uma série de coisas. Então é isso, você não foge muito a isso, entende? Abdominoplastia, cirurgia de mama, colocação ou não de prótese e lipoescultura. Agora, os cuidados, são cuidados normais de uma cirurgia. Você não porque você vai pensar em fazer verão, pensar em aproveitar o verão, que você vai cuidar mais ou menos da cirurgia. Cirurgia é cirurgia sempre, inverno, verão. Por isso que a gente sempre fala, não tem época certa para fazer cirurgia. Não é porque no verão é ruim, no inverno é melhor. Não, qualquer época do ano é boa para fazer cirurgia. Depende do que o paciente quer fazer depois, depende de como ela trabalha, o que ela faz, entende? Então, é básico. Isso aí, o Claudião pode falar para vocês também que isso é bem básico, entende? Agora, realmente, você pode. Estou com uma lipinha, estou com um culotinho aqui, estou com um pneuzinho do lado, então faz uma lipoescultura. Daqui 2 meses está na praia, daqui 2 meses está curtindo, põe uma prótese, monta a mama que está meio caidinha, tira aquele abdômen em excesso. Eu acho que é sempre válido para se cuidar. O bem-estar, a saúde, o bem-estar físico e mental. Então o paciente tem de se sentir bem consigo mesmo. A cirurgia quem faz para ele curtir o próprio corpo. Eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Um abraço. Valeu, um abraço, Zé Copé. Um beijão, Claudião. Saúde e paz para todos aí. Gente que Fala retornará em instantes. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pelo AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Eu sou
o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati, fisioterapeuta Pamela Bulgarelli, o advogado criminalista Dr. Bernardo Campos Carvalho e o professor de Educação Física Luciano Dias. Dr. Bernardo, nós estamos aí numa discussão ainda sobre descriminalização das drogas. Este assunto, o senhor acha que prospera? O senhor acha que não? Olha, das atitudes do Congresso? Eu acho extremamente importante e curioso falar sobre isso. Mas eu lhe pediria primeiro um parênteses, que eu gostaria de falar um pouco sobre o crack, pela importância e pela destruição que ele vem causando na sociedade. Na composição desse livro foram mais de 3 anos de trabalho, de pesquisa e de estudo. Eu fiz uma matéria grande na Cracolândia, certo? Justamente para pegar as pessoas que eles fazem questão de serem chamados de nóia, os dependentes químicos. E quando eu fazia entrevista com um dependente químico na Cracolândia, eu olhei para o lado, eu tive o maior choque da minha vida. Meu ex-sócio, uma das pessoas que eu sempre achei que se tornaria um melhor advogado criminalista de São Paulo. A pessoa é dotada de uma capacidade, de uma cultura impressionante. Casado, muito bem casado à época, com 2 filhas pequenas. Ele estava caído ao meu lado, barbudo, com cabelo grande, com um cheiro insuportável de se aguentar. Eu tenho até liberdade de dizer, ele deixou de ser humano para ele ser um excremento. Eu fiquei apavorado com aquilo, eu tentei dar a mão, tirar ele de lá, mas não consegui. Ele dizia não, eu fiz minha opção de vida, eu fiz a opção de viver das drogas e pelas drogas, eu não vou sair daqui. E eu insistia, vamos, eu vou te levar para um hotel, eu vou te levar para um lugar para você tomar um banho, você pegar uma experiência, ter um pouco de vontade de renascer a vida. Mas não consegui. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Mas, doutor Bernardo, quando eu falei sobre descriminalização e esse debate todo que existe no Supremo Tribunal Federal, no Congresso e tudo mais, exatamente esse aspecto que o senhor descreve. Porque quando se discute sobre... Esta palavra é muito complicada, eu acho que é descriminalização, as pessoas pensam apenas em maconha. E não veem o efeito devastador que uma droga como o crack oferece. Proporciona àqueles que vão... E droga é droga.
Não tem, mas a discussão, é por isso que eu queria chamar a atenção, e o senhor descreve um quadro estarrecedor, né? Não fica só nas... E o crack está aí com uma facilidade, chegando assim, a oferta é terrível. Olha, o crack, cada dia toma mais força, cada dia destrói mais. O crack começou, é feita com a cocaína e bicarbonato. O crack teve uma evolução, ele passou a ser o oxi, que é extremamente mais forte, já que o traficante ele pega a folha da maconha, da cocaína, ele mistura com amônia, com querosene e faz o oxi. A coisa não parou ainda aí. Hoje nós já tivemos o flaca. O flaca já é feita de anfetamina, de um poder de destruição e um poder alucinógeno impressionante, que cada vez mais e cada vez mais rápido está ceifando as vidas humanas. E a dependência é muito rápida. Muito rápida. Hoje já tem notícias, ainda quando eu fiz o livro, que eu terminei há cerca de 3 meses, já há novas drogas feitas de anfetamina, que são ainda piores, que hoje ainda eu não tive na época a abordar, a literatura começa a chamar atenção agora, é o tal do crocodilo, que é uma edição extremamente mais potente do que o próprio sais de banho. E nós temos a maconha sintética, já completamente diferente, porque a potencialização é muito maior. E cada momento eu vejo os traficantes, cada dia, eles estão abaixando a faixa etária de ataque. Eles estão cada dia mais... Antes, normalmente, eles adotavam como premissa, como objetivo, o jovem, o adolescente de 16, 17 anos. Hoje, para tristeza muito grande, hoje a faixa de objetivo deles é 7, 8, 9 anos. Cada vez mais baixa a faixa. Eu acho, é muito bonito se falar sobre a liberação das drogas, se falar sobre a maconha. Mas a coisa eu acho que não é tão simples de dizer é legal, é ilegal. Concordo plenamente com você, Bernardo. Plenamente. E outro dia vimos um ex-presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, exatamente, defender a descriminalização de todas as drogas. E eu fico estarrecido com isso, porque, veja, nós vivemos num país, ô Zacopé, totalmente incoerente. Se nós aqui tomarmos um copo de cerveja agora, pegarmos nosso carro e formos até o consultório, o escritório, a sua casa, e formos parados por uma viatura do DSV, poderemos ter a carteira apreendida, poderemos ter o carro apreendido e pagar uma multa de R$900. No entanto, há aqueles que ficam levantando bandeira para descriminalizar drogas, que eu não conheço uma, se o Bernardo conhecer, por favor, que não seja alucinógena. Não existe. Se o telespectador sabe o que é alucinação, é eu olhar de repente para o Zacopé e visualizar um assassino e matá-lo. Exatamente. Totalmente achando que estou fazendo o correto, quer dizer, totalmente desligado de uma noção normal de raciocínio, de convivência, não é? Então, descriminalizar drogas para o sujeito fumar uma maconha dessas potentes, tomar uma anfetamina, crack, cocaína e sair dirigindo o carro para variedades, não tem problema. Eu talvez me permitiria falar, então é melhor se liberar o álcool do que se liberar as drogas. Não tenha a menor dúvida. Eu no meu livro, eu cito o depoimento de 5 pessoas que passaram pelo mal das drogas, que passaram por todos os degraus aonde conduz a droga. E eu acho que a pessoa que vence a droga é um herói. É um herói, perfeitamente. Porque o caminho das drogas é quase sem volta. Perfeitamente. E eles falam exatamente isso. Eles começaram, por exemplo, o Fernando Henrique, ele defende muito a legalização, porque a droga, principalmente a maconha, não é tão indutor para as drogas mais pesadas. Eu lhe digo uma coisa, a bebida alcoólica talvez seja mais indutora do que a própria maconha. Agora, o Brasil, o povo brasileiro, ainda não está preparado, como o povo uruguaio, que também não estava preparado para a liberação. Veja o que está acontecendo no Uruguai com jovens. É uma coisa devastadora, é uma coisa extremamente triste,
Ok, doutor Bernardo. Deixa eu conversar aqui com a Pamela sobre fisioterapia. Na velhice, ela é indicada, repara, ajuda? Como é que a gente pode classificar, Pamela? Ajuda muito. Na verdade, assim como na parte oncológica, a fisioterapia, em qualquer outro segmento que a gente atue, ela tem como função olhar o indivíduo e dar qualidade de vida. Né? Como o Luciano comentou, quanto mais forte um indivíduo, mais fáceis as atividades de vida diária, profissionais ele terá. Então, no idoso é a mesma coisa. A gente sabe que a população brasileira está caminhando para uma população idosa, mas que quer qualidade de vida. Né? O idoso ele procura estar bem, ele procura se sentir bem. E ele procura prevenir. Né? É um público que procura prevenção, que está entendendo que prevenir é o melhor caminho. Você acha que já chegamos a essa conscientização já de está prevenção? Melhorando. Como um todo ainda não, mas algumas pessoas já estão iniciando. A gente sente na nossa realidade como fisioterapeuta que muitas pessoas já estão procurando exatamente para prevenir. Né? Conseguem entender como existem vários recursos de você entender, né, visualizar, ou internet, ou televisão, que favorece esse entendimento. A gente sente na realidade ali da fisioterapia que muita gente procura. Já conseguiu haver uma mudança no conceito de fisioterapia, não para recuperação? Quando se fala em fisioterapia, eu procuro reabilitar. A Pamela, eu tive algum problema no meu joelho, então eu preciso de uma fisioterapia. Mas o conceito que você divulga não é esse. É um conceito total, Sim, de prevenção, de promoção e de reabilitação. Né? Tanto lá, quando a gente comentou sobre o câncer de mama, é um conceito que vem anterior, né? Vem do cuidado preventivo, né? De orientação, do que vai vir pós, e na velhice também, assim como em todos os outros, na ortopedia, em reumatologia, a gente atua tanto na prevenção quanto na promoção. Doutor Cláudio, não tem prevenção para cirurgia plástica, tem? Tem, sim, senhor. Tem não. O rejuvenescimento facial? Tem. Eu, inclusive o doutor olhando... Letísio falou sobre cirurgias de verão. De verão. Que você poderia esclarecer melhor. Tem um período que por exemplo, nós estamos no mês de outubro, final de outubro. Aí eu quero estar bem para o Natal. Tem um período para isso? Tem, sim. Eu, inclusive, olhando aqui nessa sala, inclusive o Luciano, não precisa olhar. A Pamela, eu faria um rejuvenescimento facial em todos vocês. Tem um se escondendo ali, mas não precisa esconder não. Também está dentro. Muito obrigado, doutor. O preventivo sai mais barato. Mas veja só, então é interessante essa colocação. Você pega um moço como o Luciano, uma moça como a Pamela. Ele pode querer melhorar algum aspecto visual dele, facial, por exemplo. Você faz uma toxina botulínica, você pode fazer um preenchimentozinho, né? Você pode fazer um levantamento de canto de olho, uma coisa assim, né? Que é um procedimento ambulatorial. No dia seguinte ele vai para a praia. Eu não vou fazer essa pergunta. A última vez que eu fiz, você me arrumou tanto problema que eu fiquei imaginando que não era eu mesmo. Eu ia falar dos outros componentes da mesa, mas não vou falar. Poxa, só eu e a Palma pagamos um passo. Só nós podemos levar nós levamos a fama, hein? Viu, Luciano, é uma questão de tempo. Não vai dar tempo de falar todos os procedimentos que nós precisamos. Tá certo. A terceira idade hoje perdeu medo de procurar um cirurgião plástico? Completamente, completamente. E para que procura? Agora Em geral, é rejuvenescimento facial. Sim. Em geral. Mas algumas outras coisas também. Existem pessoas de terceira idade com uma preservação de corpo muito interessante, né? E às vezes faz também uma plástica mamária, uma coisa assim. Mas nós fizemos, há um tempo atrás, eu fui procurado por uma senhora de 90 anos, inclusive o sobrenome dela é Roncati, é o mesmo meu, e nós fomos atrás da origem, a mesma origem familiar, e ela veio para fazer um rejuvenescimento facial. E eu tenho por hábito, meus pacientes, mandar para um clínico, né? E mandei para um clínico, um amigo meu lá da Santa Casa, e falei, olha, Etel, ache alguma coisa para eu não operar essa senhora, por favor. E ele me mandou a paciente depois do mês e falou, olha, Roncati, ela está melhor do que nós dois. Então você vai ter que operá-la. Então eu operei, fizemos uma plástica facial, né? No hospital, tudo, correu tudo bem, infelizmente. Depois de um ano ela vem e fala assim, Roncati, eu quero dar mais uma puxadinha. Eu falei, olha, não, faz o seguinte, faz uma toxina botulínica, faz uma coisinha assim que você você quer ficar com o quê? Com 40 anos? Então eles procuram sim, perderam
aquela coisa de sou velho, né? Não adianta mais nada, né? vou morrer. Não adianta mais nada, foi abolido. Na maioria das pessoas, sim, sem dúvida nenhuma. Que bom. Sem dúvida nenhuma. Luciano, você como professor de educação física, nós estamos no finalzinho do Gente que Fala, mas eu quero que você me ajude num aspecto. Sim. As pessoas procuram academias hoje, né? Certo. Sem a mínima orientação, que é aquela história de que o professor de educação física nas academias está lá para orientar a todos. Certo. Não é verdade. Fica cada um à sua sorte. Certo. E no teu caso específico, no Strongman, Strong Fit, aqueles que acham que podem fazer isso sozinho, como é que você consegue conter isso? Na verdade, o que você disse, infelizmente, é a realidade em algumas academias, mas deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, porque a partir do momento que a pessoa ela confia o seu corpo a você, na verdade, é o maior patrimônio que ela tem. Então, assim, é uma responsabilidade enorme. E no caso do Strong Fit, nós procuramos direcionar um treinamento de acordo com os objetivos e as limitações que as pessoas possam vir a ter ou não. Então, o seu treino, por exemplo, seria diferente do treino do Dr. Roncati, entendeu? Diferente do meu treino, visando sempre um objetivo final, que é a promoção de saúde. Porém, você, de repente, talvez não possa fazer tudo que ele pode fazer. Então, tem algumas limitações que, com isso, nós direcionamos os treinos. De modo geral, todo mundo consegue agachar, empurrar, levantar, que esses são os padrões clássicos do Strong Fit, que é o treinamento funcional também. Porém, tem que ser adaptado cargas, amplitudes, de acordo com as suas limitações e com o condicionamento físico. Eu não posso, de repente, chegar e exigir muito de você num primeiro momento, que o que você foi buscar, na verdade, você vai conseguir o contrário. Você foi buscar uma promoção de saúde e eu posso te machucar. Perfeito. Então, você causar uma lesão. Exatamente, você está pagando para se machucar, entendeu? Ao contrário. Fala desse evento que você participa. Então, eu vou competir agora, dia 31 de outubro, é o Campeonato Sul-Americano de Strongman pela CBSM, a Confederação Brasileira de Strongman. São cargas extremas, como levantar 500 quilos e ter que caminhar uma determinada distância. Virar pneu, Isso. Nesse campeonato em específico, teremos uma prova que chama cangalha, na qual consiste em você erguer 500 quilos e ter que caminhar uma distância de 5 a 10 metros. Tem que erguer e caminhar. Exatamente. Você levanta nas costas, como se fosse uma gaiola mesmo, e caminha. Exatamente. Depois nós temos essa que eu dei o exemplo da Farmer's Walk, que é a caminhada do fazendeiro, que você tem que levantar um carrinho na mão de 400 quilos. Eu estou cansado, e já caminhar. Não precisa mais falar. Repete quando será. Será dia 31 de outubro, isso que eu não cheguei a falar do pneu de 930 quilos, que vai ser recorde. Eu já estava cansado com o de 500. Agora acabou, né? Entrou em coma. Um endereço que possa te localizar. Nós estamos aqui para todos que queiram conhecer o nosso trabalho Strong Fit, está situado na Alameda dos Maracatins, 648 aqui em Moema, tá ok? Todo mundo que chegar lá vai ter um atendimento bem diferenciado. Pode ter certeza que vão estar atingindo os objetivos aí, principalmente que é a promoção de saúde. Doutor Bernardo, o livro Drogas, o Início do Fim, onde pode ser encontrado? Olha, eu queria no final desse programa fazer um alerta muito grande, que o único meio que nós temos de combater as drogas é com a transferência, é com a informação. Esse livro se propõe justamente a transferência de conhecimento, que as pessoas saibam o que é as drogas e por que a pessoa não deve experimentar. Porque se droga fosse bom, não chamaria droga, teria outro nome. E alertar principalmente a juventude, que vão nessas festas reves, nessas festas de hoje de juventude. Cuidado, muito cuidado com aquilo que chamam docinho, balinha, e principalmente, quando estiverem bebendo, pode ser um refrigerante, nunca deixem o copo sozinho. Não largue o copo, nem permita que se coloque nada no seu porque hoje é muito fácil. Nós temos a GHB, que falando do nome parece desconhecida, mas é a droga do Boa Noite Cinderela. Sim. Essa droga é uma droga de moléstia, é uma droga para isso. Então, cuidado. Hoje você não adota. Doutor Bernardo, nós não temos mais tempo. Eu preciso que o senhor identifique onde eu posso. Tem um endereço na internet? Olha, eu gostaria... Eu não quis caçar a tua palavra, porque o assunto é... Eu gostaria de convidar cada um que está ouvindo, cada pessoa que está ouvindo e tem interesse por qualquer das circunstâncias. Eu, no dia 27 próximo, na próxima terça-feira, será a noite de autógrafo de lançamento do livro Drogas,
o início do fim. Eu queria muito convidar cada um na Livraria Cultura, no Shopping Bourbon, a partir das 7h30 da noite. Venham conversar. Quem tem dificuldade, quem está com problema na família, venha conversar um pouco com a gente. Perfeito, se tiver interesse, que compre o nosso livro. Ok. Agradeço. E muito obrigado pela Um abraço. Pamela, Inovar Saúde, como eu tenho acesso? Tem nossas redes sociais, no Facebook, Inovar Saúde, o site Inovar Saúde. Todos os atendimentos são em domicílio, então tem os nossos contatos de telefone. A gente atende toda São Paulo e todas as informações de saúde, dicas, orientações, a gente passa por todas as redes, Instagram, Twitter, Inovar Saúde. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade. Dr. Cláudio Roncati, é sempre muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Prazer é meu, e parodiando aí o meu amigo Luciano, ele disse que você certamente não faria coisas que eu faço, e eu remonto ao teatro grego. Se eu vier apresentar esse programa aqui, vai ser uma comédia, com certeza. Mas se deixarem o Zancopé operar uma mama, será uma tragédia. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.